Fala rapaziada, nosso primeiro vídeo aqui no nosso quadro semanal. E hoje a gente precisa falar o que está acontecendo no Flamengo. Nosso quadro a gente vai priorizar sempre o que está acontecendo no momento e algumas opiniões sobre o Flamengo. Então vamos começar falando sobre o hoje. E o que todo mundo fala hoje? Primeiro, o Thiago Almada. Thiago Almada que fechou com o River Plate e não será jogador do Flamengo. Todo mundo achou que a gente conseguiria fechar essa contratação, porém o Flamengo viu que ia ser difícil. Thiago Almada priorizou voltar para a Argentina e fechar com o River Plate. Não será jogador do Flamengo, novela encerrada. Por 20 milhões de euros, Thiago Almada fecha com o River Plate. Para o jogador, eu acho que foi ruim. Para mim, hoje é melhor jogar no Flamengo. Para o River Plate, foi ótimo. Então, um jogador muito bom, pensando e visando o Mundial de 2029, o Super Mundial. Se eles conseguirem se classificar. Mas provavelmente vão por causa do ranking. E o Flamengo perde. Não, não perde não, né? Não ganha um ótimo jogador e talvez um melhor possível reforço para substituir o Arrascaeta. Numa possível aposentadoria, numa possível saída, ou mesmo para quando o Arrascaeta não puder jogar. Mas o Flamengo, obviamente, não ficou para trás. Foi tentar a contratação de Luiz Henrique, ex-Botafogo, craque. Esse, inclusive, para mim, é melhor. A mesma idade, mas é melhor que o Thiago Almada. É um jogador que, para mim, decide um jogo que tá difícil, um jogo que o coletivo não funciona. O Luiz Henrique pode, a qualquer momento, decidir o jogo. Ontem, estava tudo fechado. 99% de chance do Luiz Henrique ser o novo jogador do Flamengo. Mas como com o Flamengo e com o Zenit, nada é fácil. Inclusive, a gente precisa falar como é difícil negociar com o Zenit. Isso precisa ser pauta de um vídeo. O Zenit é o time mais difícil de se negociar. É um time que faz corpo duro sempre. É um time que nunca está satisfeito, sempre arruma confusão e sempre é uma novela negociar com o Zenit. É algo que se torna chato. Por mim, o Flamengo nem vendia mais jogador ao Zenit. Independente se tem dinheiro ou não, arruma outro time. Mas não dá moral pros caras. Os caras nunca fazem corpo fácil, corpo mole pra gente. É sempre difícil negociar com os caras. Os caras sempre priorizam apenas a eles. Os jogadores eles não estão nem aí, tanto que os jogadores não gostam de estar lá. Mas os times brasileiros continuam dando o jogador pro Zenit. Dando não, né? Vendendo. E o Zenit é muito chato de negociar. Então ontem, o que estava praticamente tudo fechado, hoje já sai a notícia pelo Vene Casagrande e pela GE Globo que o Luiz Henrique não deve fechar com, com o Flamengo, que simplesmente complicou a negociação e que o Flamengo não deve fechar com o Luiz Henrique, deve melar mais uma contratação. E aí eu te pergunto, BAP e Boto, vocês prometeram 3 reforços para o Flamengo nessa janela. Até agora, não chegou nenhum. E eu tô querendo entender, porque falta um mês para a janela fechar e vocês não estão nem perto de fechar com ninguém. O que estava perto de fechar com o Luiz Henrique, que ia ser uma contratação absurda, para mim a melhor possível, né? Se a gente for no real, no realismo, seria a melhor possível. Mais uma vez, mela a contratação do Flamengo. Pô, isso é muito chato, mano. Toda hora o Flamengo tem que se complicar em fechar a negociação. Com o Zenit, principalmente, é sempre assim. Então por que tenta ainda, irmão? Por que tenta? De verdade, ou dá o que os caras pedem, ou vocês sabem que não vão conseguir ficar negociando. E só vai perder tempo. O Flamengo perde tempo e perde o Almada. O Flamengo perde tempo e o Luiz Henrique deve permanecer no Zenit. E agora a gente perde tempo e não tem nenhum jogador nem quase fechado. Então assim, o Boto tem que ser cobrado. O BAP tem que ser cobrado. Foi prometido 3 reforços. A gente está esperando. Eu, Guilherme, e acho que a torcida em geral, gostaria de um lateral esquerdo, que ninguém aguenta mais o Ayrton Lucas. E o Alexandre sempre tá com algum problema, tá machucado, não tá disposto para jogar. E é um jogador que tá começando a dar problema. Um jogador que é craque, mas que também não tá sendo os melhores tampos dele. A gente também precisa de um. A gente também precisa, na minha opinião, de um reserva para o Arrascaeta, que não vem há muito tempo. Não vem há muito tempo. Todo mundo que chega para meio campo chega para ser volante ou segundo volante. Primeiro ou segundo homem de meio de campo. Nunca o camisa 10. Então a gente não tem esse jogador. Um jogador que pode jogar ali é o De La Cruz. A gente pode colocar o Paquetá ali de 10, mas eles não são a função primária dele, igual é o do Arrascaeta. Então sim, para mim tinha que trazer um 10. E para mim tinha que trazer outros 2 jogadores. Um centroavante, um camisa 9 para ser reserva do Pedro e um ponta.
um ponta para ser titular no lugar do Plata, que para mim é um jogador que ajuda muito defensivamente, é um jogador muito bom, mas é um jogador que eu nunca vi errar tanto decisões na hora que tem que fazer o último toque. Então, assim, para mim tinha que trazer essa quantidade de jogadores. E para mim tinha que ser o Luiz Henrique, tinha que ser o Almada e o 9 achar um 9 aí para ser reserva do Pedro. O lateral, eu não vi o Flamengo pensar em contratar um lateral. Então, para eles, pelo jeito, tá bom os dois que está. Para mim não tá, mas tendo um moleque da base, o Flamengo sempre foi bom em revelar moleques, eu também acho que pode sim achar algum moleque aí na base que seja o suficiente para pegar a vaga do Ayrton Lucas, que, gente, não é difícil. Hoje, para você pegar a vaga do Luiz Henrique, do Ayrton Lucas, desculpa, você não precisa de muito. É só você literalmente ter duas pernas e saber tocar a bola e correr, que é isso que o Ayrton Lucas faz. E saber tocar a bola mesmo assim tá muito complicado. Então, assim, não é difícil você achar um lateral melhor que o Luiz Henrique. Acho que o Luiz Henrique, melhor que o Ayrton Lucas hoje. O Alexandro realmente é um jogador espetacular, mas que hoje não vive a melhor fase, já tá ficando mais velho. E provavelmente não vai ser o último ano dele com a camisa do Flamengo, acredito eu. Mas pelo jeito o Flamengo ignorou a lateral, só tá atrás de um camisa 10, de um ponta e de um centroavante. Centroavante que realmente é preciso ter um reserva pro Pedro. O Pedro pode se machucar a qualquer momento, mesmo sendo craque, para mim um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo, pode se machucar a qualquer momento, então não tem como a gente ter certeza disso. Agora, o ponta e o meio atacante, o Flamengo tentou, o Thiago Almada perdeu, tentou o Luiz Henrique perdeu. E agora eu quero saber, quem que vai vir? Quem que vai vir? Quando que vai vir? Porque se tentar negociar e enrolar por mais uma semana e meia, vai perder a janela sem ninguém. Óbvio que vai ter alguém, não é possível que não vai ter ninguém. Mas precisa ser logo. Precisa ser logo. O Flamengo está numa posição no brasileiro muito complicada. De verdade, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir passar o Palmeiras no brasileiro. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Palmeiras já está praticamente. Óbvio, tudo pode acontecer, mas acho que o Palmeiras já está num nível que tem muita chance deles serem campeões brasileiros. Na Libertadores a gente pega o Cruzeiro. É um time que começou a jogar, a melhorar o seu futebol. É um time difícil. É um time que não vai ser fácil o Flamengo enfrentar. E o Flamengo tá com um treinador que a gente não consegue entender o que ele tá fazendo. É um time que não joga bola. É um time que quando ganha, ganha porque tem jogador bom e gasta dinheiro para isso, então tem que ganhar. Mas não é um time que joga bola. Não é um time. E precisa jogar bola. A gente tá parecendo o Palmeiras. Gasta, gasta, gasta e não joga bola. Time fraco. Se fosse pra fazer isso, era melhor manter o Felipe Luiz, como todo mundo falou. Mas não, contratar um treinador ruim. Ruim. O Léo Jardim, por enquanto, se mostrou um treinador ruim no Flamengo. Então, assim, eu quero saber o que vai acontecer. Porque a gente pode muito bem ser eliminado na Libertadores e acabar o ano. Porque o brasileiro eu acho muito difícil acontecer. E a gente já foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória. Uma vergonha pelo que um time gasta e que o outro gasta. Eu tenho a opinião que a Copa do Brasil não é tão importante quanto os outros campeonatos. Se for para escolher um campeonato para perder, que seja a Copa do Brasil. Só que a gente quer ganhar tudo porque a gente gasta para isso. Então, sim, é muito ruim até então a passagem do Leonardo Jardim. A gente perdeu tudo esse ano. Então, assim, a gente perde a Recopa, a gente perde a Supercopa, a gente vai e ganha só o Carioca. Então, por enquanto, péssimo, péssimo. O Felipe Luiz também tem culpa nisso, mas Léo Jardim, péssimo. Foi eliminado na Copa do Brasil. E a temporada do Flamengo está se encaminhando para ser uma temporada muito ruim. Se não traz ninguém nessa janela, não ganha nenhum título, é mais um ano muito parecido com 2023. Talvez não tanto, porque não tinha tanta competição, né? Porque o Mundial foi ano passado, então acabou que a gente perdeu, mas perdeu jogando muito bem. E acaba que não considera o título dessa temporada, né? Mas em 2023, como foi no começo do ano, acaba que foi pior, assim, a porrada que a gente levou. Agora, só para terminar, já expus minha opinião, já falei que para mim o Boto e o BAP tem que ser cobrado, tem que contratar, a temporada pode acabar simplesmente se a gente perde pro Cruzeiro na Libertadores, que o Brasileirão tá quase perdido e o resto a gente perdeu tudo já. Então precisa um time que gasta muito ganhar. Ganhar e jogar bola. E o Flamengo não está fazendo isso. Então, espero que melhore, porque o Palmeiras está muito à frente, está vivo nas três competições, está contratando e está jogando melhor que o Flamengo. Então, assim, é complicado, mas ainda dá, ainda tem esperança para essa temporada ser boa. Rapaziada, segue o Além das Quatro Linhas no Instagram, segue o Ressurge TV aqui no YouTube e no Instagram. E muito obrigado. Vamos ter quadro semanal
e vídeo praticamente todo dia, pelo menos no Shorts e o Reels. Reels no Instagram e Shorts aqui. Então, fica de olho aí que vai sair muita coisa. Tá vindo coisa muito maneira na página que é nova e tá começando já muito alto. Tamo junto? É isso, rapaziada. Se inscreve, dá like, curte e tamo junto.